Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Assim nos diz a palavra de Deus. A quantos, porém, a acolheram, aqui está falando da luz que é o próprio Cristo, quem acolheu esta luz. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repito, se você vir ali no versículo 9, está falando da luz verdadeira, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Este era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, desta luz. Mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a quantos a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Quem são aqueles que acolheram esta luz? São os que creem no nome de Jesus. São os que creem no nome do Senhor. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Deus enviou a sua luz ao mundo. Enviou ao mundo primeiramente seu Filho unigênito para a nossa salvação. E depois derramou sobre nós o seu Espírito Santo, luz verdadeira que ilumina todo homem, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa escuridão, que ilumina a nossa confusão. É uma luz que cura, é uma luz que ordena, que põe as coisas de volta no lugar. É uma luz que sara, é uma luz que acalma, é uma luz que devolve a felicidade. É a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina a todo homem, a toda mulher. Essa luz de Deus, que criou o mundo, não criou o mundo e dele se retirou. Como um lampião que você apaga e fica lá no escuro, porque a luz dele se retirou. Não. O Senhor permaneceu nesse mundo, essa luz estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não a reconheceu. Como não reconhece? Como muitos não reconhecem a Deus. Como muitos todos os dias acordam, todos os dias respiram. De graça, o ar que respiro. Todos os dias, para estes que não creem, e também para os que creem, brilha o sol. Todos os dias, Deus faz com que as coisas conspirem em favor do nosso bem, em favor da vida. Mas apesar de todo o bem, tanta graça que Deus nos dá sem a gente merecer, a gente muitas vezes não reconhece. Tem coisas que escapam de nós. A gente recebe tanta graça que a gente nem se lembra de agradecer. Mas tem também aqueles que não agradecem a nada de jeito nenhum, porque não reconhecem a Deus. É o que esta palavra está nos falando. Esta luz de Deus veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. O Espírito Santo veio para você, meu amigo.
Porque você é de Deus. Está aqui, olha. Ele veio para aquilo que era seu. Só que muitos que eram de Deus, que são de Deus, não acolheram. Mas assim como houve aqueles que não acolheram, que não abriram o seu coração para o Senhor, há também aquelas pessoas que abriram o seu coração para Deus, como você está abrindo nesta manhã, como você está se dispondo a ouvir a palavra de Deus, como você veio de mãos estendidas, de olhos suplicantes, de coração aberto para esse momento de oração, porque o que nós estamos vivendo aqui é um momento de oração. Então seu coração está aberto para acolher esta luz de Deus para a sua vida, que é resposta a todos os seus clamores, que é resposta à sua oração, que é o socorro há tanto tempo esperado por você, da parte de Deus, a você que acolheu, que está acolhendo, a você que se abriu ou está se abrindo agora. Veja o que te diz a palavra de Deus. A estes Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A quem o Senhor deu esse poder? E o que isso significa de fato? A quem o Senhor deu esse poder? Aqueles que creem no seu nome. No momento em que uma pessoa dá o passo para crer em Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, no momento em que ela aceita o Senhor a aceita na sua família, o Senhor a incorpora na sua família. E quando você é admitido numa família, de forma legal, você se torna um herdeiro. Você passa a ter direito como todo filho. Aos olhos da lei, não tem diferença filho adotivo do filho gerado, não. Adotou, já era. Agora é filho, não é? E quando é filho e pertence àquela família, tem todas as prerrogativas daquela família. É o uso do nome, são os privilégios, são os mesmos direitos, e no final da vida do pai, o direito à herança dividido igualmente, dividido conforme a lei, porque foi incorporado à família. Jesus tem sede que você o aceite, para que Ele possa colocar à sua disposição todo o tesouro, o infinito tesouro do Pai Celestial. E nós não estamos falando aqui de ouro, prata, nós não estamos falando de coisas temporais, que desculpa, gente, é a gente que dá valor para essas coisas, porque é bonito, reluz aos olhos, mas ninguém morre porque não tem ouro, ninguém morre porque não tem prata. Por você não ter uma joia, isso não tira em nada a sua dignidade. Com isso a gente se enfeita por fora, mas ouro e prata não transforma a gente por dentro. Então não tem comparação. O tesouro espiritual, o tesouro interior que Deus dá a uma pessoa, com esse tesouro externo. Outro dia eu falava aqui da Madre Teresa de Calcutá. Muitos reis, porque na nossa época, no nosso mundo contemporâneo, ainda existem reis, existem rainhas, muitos presidentes, muitos homens de grande posse, riquíssimos, pessoas poderosas no mundo, se sentiam pobres e envergonhados ao lado da Madre Teresa de Calcutá, que não tinha nada além de um hábito, uma veste, que não tinha joias, que não tinha ouro, que não tinha prata. Pelo contrário, tinha suas mãos sujas de estar sempre cuidando de quem estava na rua, na indigência, machucado, ferido, adoecido. Mãos sempre manchadas pelas feridas que tocavam. E, no entanto, de uma riqueza que constrangia, de uma força espiritual maravilhosa, e apesar de todas as exigências da vida que ela viveu, uma vida extremamente feliz. Que vida que a gente quer, meu Deus do céu? Existe uma herança
que Deus, que não vai morrer, porque Deus é infinito e não morre, já coloca à sua disposição a partir de agora. Mas é preciso, para tocar esse tesouro da fé, como nós ouvimos aqui já testemunhos, tesouros que partem do baú da arca da oração. É preciso que a primeira coisa que a gente faça é aceitar essa luz de Deus que é Jesus na nossa vida. Você precisa aceitar Jesus na sua vida, como seu Senhor, como o primeiro, como aquele que é o seu mais íntimo amigo, como aquele que participa com você em todas as coisas que você vive e em todas as coisas que você faz, porque no momento em que nosso Senhor entra na sua vida, você nasce de novo. Gente, é uma mudança tão grande que a gente nasce outra vez, sem ter que voltar para a barriga da mãe da gente. É uma transformação que acontece tão grande em nós, que nós começamos a crescer diferente do que a gente vinha crescendo. Eu digo crescer, mas na verdade é um novo começo. Eu tive um novo começo na minha vida, que me reconfigurou. Sabe quando você tem um computador e ele se desconfigura? Ou quando ele está configurado errado? Se você tiver um computador, um celular, ou alguma coisa que estiver configurada errado, as coisas não funcionam. O aplicativo trava, você não consegue ligar. Por quê? Porque não está configurado errado. Não é? Quando você tem um endereço de internet que não bate, quando você quer usar uma rede Wi-Fi e você não sabe a senha, as coisas simplesmente não funcionam porque elas não estão configuradas. Então, de repente, vem alguém que entende e reconfigura tudo aquilo, e de repente o que estava travado, o que estava engessado, o que não funcionava, começa não só a funcionar, mas a funcionar como nunca na vida funcionou. Aquilo se torna uma potência. Esse é um exemplo pequeno, mesquinho, medíocre do que Deus faz conosco. É um começo tão espetacular que você sente que é uma outra pessoa, que de repente você sente que é você de verdade. É como se você tivesse sido escondido, trancado e prisioneiro dentro de você mesmo a vida inteira, e de repente aquela aparência ruim, aquela vida mesquinha, aquela vida falha, incompleta, insuficiente, cede espaço para aquela vida que sempre esteve guardada dentro de você. Aí você começa a entender por que você tinha aquelas crises de vazio interior. Aí você começa a entender por que você tinha aquela fome de vida, porque você foi feito para a vida. É um novo nascer. Olha o que a palavra de Deus diz: estas pessoas que permitiram a Deus ser o Senhor da sua vida, e eu volto aqui, permitiram por quê? Porque Deus, ao nos criar, quis contar com a nossa liberdade. É como se Ele dissesse: isso aqui pertence a você. Essa porta, a chave está nas suas mãos. Até eu, para entrar, preciso que você abra, porque eu te dei isso e eu não vou tomar. E isso que eu te dei se chama liberdade. Eu quero fazer parte da sua vida. Sendo seu Criador, eu poderia te impor isso, mas porque te amo, eu não te imponho. E só entro se você me abrir a porta, e se você me convidar a entrar. Por isso que Jesus diz que o diabo é ladrão, porque o ladrão entra sem ser convidado. O ladrão força a porta, ele arromba. O demônio, ele domina sobre a pessoa na menor brecha que dá para ele, a menor distração que dá. Se ele tiver meios, ele escraviza a pessoa através dos seus vícios, através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos. E olha, ele vem sem convidar, e para sair você tem que expulsar. Por isso que o exorcismo é uma expulsão. Tem pessoas que vivem um grau de comprometimento tal que, para serem libertadas do mal, elas precisam do exorcismo, que é um sacramental, que é uma liturgia, para pôr fora aquilo que não sai de jeito nenhum, porque não respeita a liberdade de ninguém.
Demônio não respeita a liberdade de ninguém. Ele vem sem convidar. Imagine se você convida. Convida com as suas palavras, convida com as suas atitudes, convida se afundando naquilo que é próprio dele, na mentira, no pecado. Agora Deus não é assim. É infinitamente poderoso Deus. O demônio não. Ele tem limites. Não tem como comparar o demônio com Deus. Só que esse Deus todo-poderoso, para agir na sua vida e para reinar sobre você, e para fazer de você filho, e para fazer você nascer de novo para essa nova vida, ele precisa de uma coisa. De uma que são duas. Primeiro, que você queira. Segundo, que você peça. É uma dupla, que na verdade são uma coisa só. Que você queira de verdade Deus como você nunca quis na sua vida antes. E que diante de tudo isso, você reconhecendo, o que eu preciso é nascer de novo, o que eu preciso é de uma vida nova. Voltando-se para Ele, você diz: vem, meu Senhor, e toma posse da minha vida. Você pode inclusive fazer isso agora. Entra na minha vida. O Senhor que veio para o que era seu, e toma posse do que é seu, porque eu te acolho. Eu te acolho, meu Deus, no meu coração. Eu te acolho, meu Deus, na minha vida. E aqueles que assim o fazem são gerados de novo, mas não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Até você que fica aí, olha, se humilhando e se entristecendo, se magoando, porque você descobriu que você nasceu sem a escolha dos seus pais. Que você não nasceu do sangue. Não, você nasceu do sangue. Mas até nasceu do apetite carnal. Mas talvez não tenha nascido da vontade consciente dos seus pais. Quando eles tiveram a relação íntima, não pensavam em ter você. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa muito séria. Você não nasceu da vontade da carne, da vontade do sangue. Não foi disso que você nasceu, da vontade do homem. Antes de tudo, você nasceu da vontade de Deus. Você não nasceu porque a sua mãe, com um homem, com seu pai, ou com quem quer que seja, teve uma relação íntima sexual. Você nasceu porque Deus te quis. E às vezes até daquela relação catastrófica, daquela relação terrível, abominável, a única coisa boa que brotou foi você. Você não é fruto do pecado, você não é fruto de um estupro, você não é fruto de uma paixão desenfreada, de um momento de loucura, você não é fruto de uma noite de alcoolismo, você não é fruto de um acidente por causa da falta de consciência de duas pessoas que estavam drogadas. Você não é, meu filho, você não é, minha irmã. Naquele momento, talvez até de lodo, do lodo brotou uma flor, germinou uma santa planta, um abençoado broto, daquele mar de erro e de pecado, brotou algo que era divino. Deus fez brilhar no meio de toda aquela escuridão uma luz. Trouxe você ao mundo. Você é fruto do amor de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. E onde parecia impossível ter uma criança, estava lá você, hein? E chegou até aqui. E você nunca foi um peso ou uma maldição. Porque quando uma pessoa chega numa família, a bênção de Deus chega com ela. Toda criança traz consigo uma bênção que lhe é própria. E quero até dizer para você que anda angustiado, angustiada, porque engravidou e não esperava. E agora você está aflito, que é pai, de novo.
Você está aflita, minha amiga, porque de novo você é mãe, sem ter condições financeiras para isso. Deixa eu te contar um segredo que vai trazer paz para o seu coração. Assim como na sua vida pode ter faltado muita coisa, mas nunca faltou o mínimo necessário na hora certa. E para todos os filhos que você teve momentos de austeridade, foi só o básico. Parecia faltar comida, porque no dia não tinha comida, mas na hora chegava. E assim foi, e você criou todos os seus filhos. Deus fez com você uma escola para te mostrar que para cada dia tem a sua providência e o seu sustento. Porque quando chega uma criança na família da gente, ela nunca chega só. Junto com ela chega o sustento dela, que se chama segulá. No Antigo Testamento tinha um nome para isso. Toda pessoa tem a sua segulá, que é o sustento que lhe é próprio. Então, quando um bebezinho chega, a garantia de Deus do sustento daquela criança chega com ela. Nós perdemos muito porque recusamos acolher a Deus. E por vezes, recusando acolher a Deus, recusamos a nossa segulá. Márcio, você não sabe o que eu passei, nem essa segulá se manifestou para mim. Porque quando você rejeita a Deus, você rejeita também os dons de Deus. Você rejeita o título que vem acompanhado de todos os méritos e os privilégios daquele título. Você recusa a herança. Mas quem caminha com Deus, a sua segulá nunca lhe falta. Não vai faltar para o seu filho, para a sua filha, a providência divina. Não é que você vai ter menos. Alegre-se, porque está chegando mais. A graça de Deus é sempre abundante e ela não se faz esperar. Você nasceu da vontade de Deus. Olha, o que o Espírito Santo faz conosco no nosso batismo, porque eu sou batizado, você é batizado, nós somos batizados, e se você não é, dá um jeito. Vai lá na paróquia, conversa com o padre, diz para ele que você quer ser batizado. Porque o batismo toca a nossa natureza e transforma a nossa natureza. O batismo transforma o mais íntimo do nosso ser. A gente de verdade se torna algo que a gente não era. O que o Espírito Santo faz conosco no nosso batismo é tão grandioso, que nos devolve tudo que o pecado tirou de nós. Tudo que o pecado arrancou da gente, no batismo o Espírito Santo nos devolve. Ele nos conserta, Ele nos aperfeiçoa. Eu pergunto a você, o que foi que o pecado tirou de você? Tirou a sua paz? Tirou a sua dignidade? Tirou a sua alegria? O pecado tirou a sua família? Tirou a sua esposa de você, meu irmão? O pecado que você cometeu fez você perder a sua esposa? Tirou o seu marido de casa? Tirou o seu ânimo, a sua vontade de viver, a sua vontade de lutar? O que o pecado tirou de você, o Espírito Santo, pela graça do batismo, nos devolve. Márcio, eu sou batizado e eu perdi tudo isso, porque pela nossa falta de fé, o nosso batismo fica como que adormecido. Mas no momento em que a gente retoma a nossa fé e crendo, abrimos de novo o nosso coração para Jesus, o nosso batismo como que revive e nos confere toda a força que estava adormecida dentro de nós. Pode o batismo ficar adormecido dentro de nós? Sim, pode. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. No momento em que você devolve a Deus o que é de Deus, Deus devolve a sua vida que você havia perdido. Deus devolve você a você mesmo. Deus toma você de quem tinha te roubado de você mesmo e te devolve. E Ele nos enche de tal maneira com aquilo que é de Deus. O Espírito Santo nos enche com o que é de Deus. Ele nos enche de tal maneira com o que é de Deus que o mal não consegue mais entrar.
Por que o Espírito Santo faz isso? Porque Ele é Deus. E Ele nos deixa de tal maneira repletos que o mal não pode entrar. Aliás, só entra o que a gente deixa. No nosso coração só entra a revolta se a gente deixar. Márcio, eu estou muito revoltado, porque você abriu a porta. Você decidiu deixar a revolta entrar. Márcio, eu estou arrasado de tristeza. Meu querido, coisas tristes acontecem com todas as pessoas. Ou a pessoa ela é muito ruim da cabeça, ou ela é muito ruim do coração, para ela se alegrar com a morte de alguém que ela ama. Então, morreu alguém que ela ama, e ela se alegrou com isso, ou ela não funciona bem da cabeça, ou ela é uma pessoa muito ruim. Então, coisas tristes acontecem com todo mundo. Depois de você ter se esforçado tanto, você perder algo que você conquistou com tanta dificuldade, num certo momento dá tristeza para a gente, mas coisas a gente recupera. Uma coisa triste acontece com todo mundo. Agora, a tristeza só monta cavalo em você, porque ela monta cavalo em você, se você deixar ela entrar, se você abrir a porta para ela, se você der a ela as chaves da sua vida. A sua imaginação só leva você à loucura se você não puser freio na sua imaginação. Ter imaginação é bom, gente, mas demais enlouquece a gente. O que é uma pessoa enlouquecida? Uma pessoa que não tem mais controle sobre a imaginação dela. Ela vê coisa que não existe. Ela dá face ao mal, ao erro, ao pecado. Ela se governa imaginativamente por aquilo que é mal. Ela só fica imaginando coisa ruim. Ela só fica imaginando um futuro péssimo. Ela fica imaginando presenças que não deveriam existir e não existem. E às vezes até mantém essa comunicação, esse diálogo com coisa que não presta. Só entra na vida da gente se a gente deixar. Veja, o demônio ele abusa da nossa liberdade. Ele não respeita a nossa liberdade. Mas quando você bate a porta na cara dele, ele é obrigado a sair da sua vida. Até ele só vai entrar se você vacilar. Sabe aquele valentão da escola que constrangia, se impondo? Aí de repente aparece um que enfrenta, dá uma bolachada nele, e aí ele fica menor do que todo mundo. É o demônio. Ele se impõe para você pelo seu medo, te seduzindo e te ameaçando. A gente vai se acovardando, ele vai tomando conta. Nós não o enfrentamos pela nossa própria força, nós o enfrentamos em nome de Cristo. E em nome de Cristo, ele fica menor do que uma formiga, ele é obrigado a se retirar. Então só entra se a gente deixar. Além de tudo isso que eu falei para você, sabe o que o Espírito Santo faz conosco? O Espírito Santo nos liberta do pecado e da morte. Ele nos liberta do pecado. E o Espírito Santo nos livra da morte. É graças a Ele que nós viveremos. Então veja, assim como em Jesus a água se fez vinho e o vinho se fez Eucaristia, olha a transformação. Em Jesus Cristo nosso Senhor isso aconteceu. A água se fez vinho e num outro momento o vinho se fez o sangue de Cristo, se tornou Eucaristia. Do mesmo modo, o Espírito Santo pega o nosso corpo feito do que é terreno, porque nós somos pó, nós somos feitos dessa matéria. Esse mundo é parente nosso. Por quê? Parente físico. Porque nós somos feitos da matéria desse mundo. Mas aí vem o Espírito Santo e pega o nosso corpo feito daquilo que é terreno e nos faz espirituais, nos faz nascer para Deus, tendo parte na glória de Deus. Ele nos faz filhos e herdeiros de Deus Pai. É o Espírito Santo que nos faz reinar com Jesus. Sabe, é assim que a gente se sente. Ontem o Frei Josué contava na missa que no céu Deus fez um trono para cada um de nós. E diz que Santa Teresa, num momento de oração, Deus mostra para ela no céu um trono com o nome dela gravado embaixo, Teresa. Gente, que coisa maravilhosa. Deus tem para nós um lugar junto dele.
onde nós vamos reinar com Cristo. Então, quem está acostumado a ser capacho, comece a se desacostumar, porque não foi para isso que Deus fez você, mas fez para que você reinasse com Jesus. Então nós vamos aprendendo até com os sofrimentos dessa vida, a gente ir deixando essa terra para entrar no céu. Por que essa terra às vezes é tão desgostosa? Porque a gente não foi feito para cá, para a gente se apegar aqui. Deus até permite certos sofrimentos na vida da gente, para a gente ir se despedindo. Inclusive algumas pessoas que a gente ama vão antes de nós, para poder atiçar a nossa vontade de ir também, porque nós deixamos essa terra para entrar no céu. E o Espírito Santo escancara para nós as portas do paraíso que o pecado fechou. O pecado fechou a porta do paraíso para nós. Por isso que quem afunda no pecado, antes de morrer, já experimenta o inferno, porque o pecado tira o paraíso de nós. Mas quem experimenta o Espírito Santo, já começa a viver algo do paraíso nessa vida. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a água divina que no batismo apaga as terríveis chamas do inferno. Eu tenho muito dó de quem não é batizado. Então, se você aceita uma sugestão de um amigo, de um irmão que talvez você ainda não encontrou, que você não conheceu de perto, mas se você aceita, um conselho que eu daria a qualquer pessoa que eu amo: procure o batismo, se batize. Batize seu filho, batize sua filha. Fala para sua filha batizar seu neto. Para com essa besteira que houve aí, algumas pessoas dizendo: não, quando crescer ele vai escolher o que ele vai ser. Você vai deixar seu filho escolher se ele vai tomar banho ou não? Você vai deixar seu filho escolher se ele vai comer ou não? Você vai deixar seu filho escolher se ele vai tratar a doença ou não? Tem certas coisas, meus amigos, que quem ama faz pela pessoa amada. Olha, qualquer tratamento de saúde, alimento e banho é pouco perto do patrimônio espiritual que nós devemos deixar para os nossos filhos. Se você der um tesouro, se der muito dinheiro para o seu filho e você não for capaz de dar Deus para ele, você não deu nada, e você ainda vai ficar triste de ver o que vai acontecer com o seu filho pela falta de Deus. Inclusive o tesouro que você deixou não vai servir para nada na vida dele, a não ser para ele se afundar mais. Você vai se arrepender, vai dizer: quem dera eu fosse pobre, que ele teria menos meios para se fazer tanto mal. Não faça isso. É uma necessidade, porque todos nós nascemos duas vezes, diz a palavra de Deus. A gente nasce duas vezes, uma fisicamente e a outra pelo Espírito Santo. Olha o que diz essa palavra: a quantos, porém, acolheram o Espírito Santo, acolheram Jesus no seu coração, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, nascem de novo. Quem são essas pessoas que nascem de novo? São os que têm fé na palavra dele, que têm fé no seu nome, que aceitam esse nome. Estes não foram gerados da vontade da carne, da vontade humana, da vontade do sangue, da vontade de um homem, mas eles nasceram de Deus. Todos os que acreditam em Cristo recebem a capacidade de se tornarem filhos de Deus, filhos do Espírito Santo, participantes da natureza divina. O Espírito Santo é Deus, é o Deus que gera. Se Deus tem um ventre, esse ventre é o Espírito Santo. Inclusive, muitos teólogos estudando diz que aquele que tem mais características femininas na Santíssima Trindade é o Espírito Santo. É uma mãe, é a nossa mãe divina, é o Espírito Santo. Porque Nossa Senhora é mãe em Deus, mas é mãe humana. Nossa Senhora não é Deus. Quem é, se a gente pudesse assim dizer, porque Deus é Espírito, Espírito não tem sexo. Mas se a gente pudesse dizer da nossa mãe divina, nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, e nós temos a nossa mãe divina, é o Espírito Santo, porque Deus tem ventre materno. Por isso que Deus diz: eu te gerei. Por isso Deus diz: eu tremo no íntimo das minhas entranhas só de pensar em perder você. Pode a sua mãe esquecer você, pode a mulher esquecer a criança que amamenta, eu jamais te esquecerei, diz o Senhor.
Isso é amor de mãe. E Jesus, para nos garantir isso, diz: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e não nasce do Espírito, olha de onde a gente nasce, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Na hora do nosso batismo, a gente nasce de maneira visível pelo sacramento da água. Então todo mundo vê a criança sendo batizada, vê o padre pegando no colo, vê a água sendo derramada na cabeça. Tudo isso é visível aos olhos humanos, mas ao mesmo tempo em que acontece algo que a gente vê, tem algo muito superior acontecendo e a gente não vê. Há uma água viva, invisível a todas as inteligências, que batiza e faz nascer de novo, curando, restaurando simultaneamente o corpo e a alma pelo ministério dos anjos. João Batista, que batizava na água, ao falar de Jesus, diz: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Nos batizará no Espírito Santo e no fogo. Sabe, você já viu um oleiro fazendo um barro? Um vaso? Primeira coisa que o oleiro faz, ele batiza o vaso na água, o barro na água. Porque o barro sem a água, você não consegue fazer nada com ele, é terra. Barro seco, você não modela. Então primeiro você batiza o vaso na água, o barro na água. E depois que o vaso está modelado, você batiza o vaso no fogo. Porque senão ele não tem força, ele não tem consistência, ele se desfaz. Tal como se dá com o vaso de barro, o ser humano primeiro precisa ser purificado pela água. E em seguida fortalecido e aperfeiçoado pelo fogo espiritual, que é o próprio Deus. Porque o nosso Deus é um fogo devorador. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente melhorar, meu povo. Para a nossa perfeição, nós precisamos do Espírito Santo para o nosso aperfeiçoamento. Eu e você precisamos do Espírito Santo para a nossa renovação. Para a gente ter força para enfrentar esse dia de hoje. Para a gente ter coragem, para a gente poder recomeçar hoje. Você não vai conseguir sem o Espírito Santo recomeçar nesse dia. Só Ele tem o poder de nos rejuvenescer, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só o Espírito Santo sabe, só o Espírito Santo tem poder para ao mesmo tempo regar com o fogo e queimar com a água. Mas você troquei não. O Espírito Santo, só Ele sabe e tem poder para regar com o fogo e queimar com a água. A água do batismo queima. Uma pessoa, quando está oprimida pelo mal e ela é batizada, o mal se retira dela, porque a água do batismo queima. E o fogo do Espírito Santo, o fogo de Pentecostes, fecunda. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. E vamos pedir aquilo que a gente acabou de ouvir. Senhor Jesus, Senhor dos céus e da terra, nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados, mas nós cremos com toda a nossa convicção que o Senhor o ressuscitou, Jesus, e o Senhor está vivo para nunca mais morrer. E nós cremos, Senhor, que o Pai deu ao Senhor todo o poder no céu e na terra. Nós estamos convencidos, nós estamos seguros de que tudo que o Senhor pedir ao Pai do céu, Ele concede ao Senhor. Então nos permita agora, nós que cremos no Teu nome, nos permita agora tomar o Teu nome, esse nome que está acima de todo nome, tomar o Teu nome emprestado, Senhor, e com os Teus méritos, pedir ao Pai do céu que derrame sobre todos nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham pela televisão, pela rádio, pelo seu smartphone, no seu computador, em qualquer meio que seja, que o Senhor derrame seu Espírito Santo abundantemente sobre os nossos corações. Pai Santo, em nome de Jesus, o Messias, o Filho das Tuas complacências, a quem o Senhor não nega nada,
Senhor, nós te pedimos, dá-nos agora o poder do teu Espírito Santo. Jesus prometeu. Senhor Deus Pai, dá-nos agora uma nova efusão do teu Espírito Santo para que transforme todo o nosso ser e nos faça criaturas novas em Cristo Jesus para a tua glória. Jesus, nós sabemos que o Senhor está cheio do Espírito Santo, então nós te pedimos, abre o seu coração e enche o nosso coração com o seu Espírito Santo para que nos santifique, para que nos transforme. E diga você com seus lábios, com a sua própria boca, diga: Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, a cada um de nós que aqui estamos. Enche-nos, inunda-nos, banha-nos, purifica-nos, santifica-nos, transforma-nos, Senhor, nós te pedimos. Vem e faz de nosso coração um templo vivo, onde o Senhor habite para sempre. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos esta graça. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá, Senhor Jesus. Enche-nos de Ti, Senhor, nós te suplicamos. Sim, Senhor, é isso que nós queremos nesta manhã. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Canta, por isso vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo.